Nesse vídeo eu quero bater um papo com você com calma sobre como de fato foi o resultado do Banco do Brasil, o que nós podemos esperar do Banco do Brasil nos próximos resultados e o que eu pretendo fazer a respeito do Banco do Brasil. Quais os prós e contras de se investir em Banco do Brasil nesse momento? Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o tema central da vez é Banco do Brasil. Não à toa, a queda foi muito forte em apenas um dia. Eu havia dito, antes da abertura do mercado, que a ação poderia cair até 15%. E foi o que aconteceu. Logo na abertura, houve uma queda de quase 15% e fechou o dia com uma queda próxima de 12%. A ação estava quase encostando os R$ 30, voltou abaixo dos R$ 26. Mas a verdade, nua e crua, é que não importa quanto a ação caiu. Não importa. O que importa é, essa queda é justificada? É uma queda legítima ou puramente especulativa? O que eu quero dizer? É uma queda exagerada por puro pânico, e aí a gente tem que se aproveitar? Ou é uma queda que foi bem racional, uma queda lógica? Veja, toma cuidado com esse impulso de achar que qualquer queda é oportunidade ou que qualquer queda é cilada. Não. Caiu, o que eu preciso fazer? Eu preciso avaliar o motivo da queda ou provável motivo. Nem sempre a gente pode alcançar o verdadeiro motivo. E além de tentar entender, buscar a decisão mais racional possível. Aquela que vai te deixar mais seguro, mais tranquilo da decisão tomada. E o que aconteceu com o Banco do Brasil foi o seguinte. Primeiro, a gente precisa reconhecer, e isso eu trouxe em um vídeo do canal há 2 semanas, que o mercado, os analistas, já esperavam uma queda nos resultados de Banco do Brasil. Uma queda no lucro líquido. Isso era esperado. Acontece que se esperava uma queda não tão expressiva. O lucro líquido de Banco do Brasil trimestre a trimestre estava acima de 9 bilhões de reais. O mercado esperava uma retração para 9 bilhões, 8,8. Só que o lucro foi de 7,4. Foi 20% abaixo do consenso do mercado. Então isso causou uma surpresa negativa. E quando isso acontece, o mercado primeiro bate e depois pensa. Mas veja que se tivemos uma queda de 20%, em relação ao consenso e em relação aos resultados anteriores, uma queda nas ações de 12% não é algo maluco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não estou falando que o Banco do Brasil vai quebrar, que o Banco do Brasil agora é ruim, não. Só estou te dizendo o seguinte, caiu 20 e a ação caiu 12, não tem loucura aqui, não tem loucura aqui. O que a gente precisa saber é, e os próximos trimestres? O que a gente pode esperar? E veja que esse histórico que o mercado vinha acompanhando decorre de um histórico de 17 trimestres consecutivos com aumento da inadimplência e não só no agronegócio. O Banco do Brasil detém a maior carteira de crédito do agronegócio aqui no país. Tem um market share de 50%, sendo que a exposição ao agronegócio dentro da carteira total do Banco do Brasil é de mais de 30%. Portanto, há uma certa concentração ao agronegócio, de tal modo que o Banco do Brasil acaba sendo sim um banco cíclico. Olha só, ninguém te disse isso, né? Acaba sim sendo um banco cíclico, porque quando o agronegócio vai mal, o Banco do Brasil tem piora nos resultados. E esse primeiro trimestre foi tipo uma tempestade perfeita. Por quê? Tivemos uma alta acima do esperado na inadimplência do produtor rural, aumento do número de recuperações judiciais de produtores rurais, aumento no custo do passivo do Banco do Brasil. O que é isso? Agora o Banco do Brasil gasta mais para captar dinheiro. Por quê? Porque a taxa Selic foi para 14,75% ao ano e esse nível de taxa Selic encarece o custo de funding, o custo de captação, o custo do passivo do banco. Isso reduz a margem, a mercado, espreme as margens do Banco do Brasil. Por isso que ele colocou em revisão as suas margens e, consequentemente, o seu lucro líquido, que antes ficava entre 37 a 41 bilhões de reais. Quando a gente olha para anos anteriores, o banco sempre ficou ali no meio da banda, só que esse ano será abaixo da banda, bem abaixo inclusive. Tanto que o Banco do Brasil foi obrigado a reestimar, só que ele ainda não soltou o novo lucro líquido projetado. Isso vai acontecer, talvez nas próximas semanas, ou no máximo até o próximo resultado trimestral, do segundo trimestre de 2025. Mas não foi apenas a inadimplência, que é uma deterioração da qualidade de crédito que a gente já vem vendo, já vem enxergando em trimestres anteriores. Já falei, 17 trimestres consecutivos. O que a gente enxergou nesse trimestre foi a implantação das novas regras da resolução do Conselho Monetário Nacional 4966, que dificultou o não reconhecimento de perda
esperado. E tivemos muitas renegociações. Esse foi outro problema aqui nesse balanço trimestral. Então, apertamos margem, essa nova resolução que aumentou a perda esperada, inadimplência, renegociações, essa conjunção de fatores afetou demais o guidance, que é a projeção de lucro futuro do Banco do Brasil. Em virtude disso, nós precisamos ser mais cautelosos quanto ao lucro do ano de 2025. Ainda que o Banco do Brasil consiga melhorar os próximos resultados trimestrais para 8 bilhões de reais por trimestre, a gente está falando de um lucro líquido de no máximo 32 bilhões. Se você for mais conservador, você fica em 30 bilhões. Nesses casos, caso o payout do Banco do Brasil se mantenha em 40% por hora, é esse o posicionamento do Banco do Brasil, você tem um dividendo por ação projetado entre R$ 2 a R$ 2,20. Considerando a cotação atual de Banco do Brasil abaixo dos R$ 26, a gente está falando de um dividend yield entre 8 a 8,5%, 9%. E índice preço-lucro projetado de 5 vezes lucro, com um ROI de 15 a 16%. São números que são bons. O problema é que Banco do Brasil, ele não costuma negociar com múltiplos elevados, exceto quando os números estão excepcionais ou quando a gente está numa grande euforia do mercado. Por isso, eu reforço meu posicionamento que hoje, Banco do Brasil nos preços atuais está barato, mas nem tanto, mesmo com a queda nas cotações, exceto se ocorrer uma clara reversão desse resultado bastante ruim do primeiro trimestre. Luan, foi lucro líquido? Sim, mas foi um resultado fraco. Você não pode ser torcedor a ponto de falar o seguinte: não, teve lucro, então tá tudo certo. Não é assim. Eu não tô com medo de quebra, eu tô com medo de não ter retorno. De nada adianta você ficar no investimento sem ter retorno. Por exemplo, Warren Buffett, ele saiu recentemente do investimento que ele fez em Nubank, ficou 4 anos e ganhou menos de 30%. Investimento ruim. Você não tem que focar somente nisso. Não vai quebrar, não sei o que, não sei o que. Foco no retorno também. É retorno e risco. Geralmente a gente negligencia um dos fatores, mas é só para te explicar aqui. O fato é, Banco do Brasil vai se recuperar? Vai melhorar esse resultado? Primeiro, a gestão acredita que sim, mas aqui vai uma heurística para você, uma regrinha de bolso. Não acredite demais do que um CEO, um CFO acaba dizendo, porque ele está defendendo o dele. Ele nunca vai falar mal da empresa onde ele trabalha. Simples assim. Então, ouça, desconfie, faça o seu filtro, seja um investidor cético e depois tome a decisão. E no que hoje a gestão do Banco do Brasil está ancorada para dizer, olha, vai melhorar? Basicamente, 2 fatores. Primeiro, a safra recorde do ano de 2025. Segundo, perspectiva de fim do ciclo de alta da taxa Selic. Olha só aqui a notícia. IBGE estima safra recorde em 2025 de 328,4 milhões de toneladas, 12,2% maior que 2024. Além disso, existem os recentes acordos Brasil-China que vão gerar mais exportação de grãos. E em relação à taxa Selic, a gente já começou a enxergar um IGPM caindo, uma desaceleração da atividade econômica. Isso gera, sim, uma expectativa de, pelo menos, fim do ciclo de alta da taxa Selic. E a gente viu que no nível de Selic atual, quanto mais ela aumenta, isso piora o resultado do Banco do Brasil, porque aumenta a perspectiva de inadimplência e ainda aumenta o custo de funding, reduzindo as suas margens. Sendo que, em relação à safra recorde, as vendas começam a ocorrer a partir de abril. Então, a gente vai ver o impacto disso de forma positiva para os produtores rurais no segundo trimestre de 2025, o próximo resultado do Banco do Brasil. Só que existe o outro lado da moeda, que é pouco dito. Primeiro, os produtores rurais, apesar da safra recorde, estão conseguindo melhorar as suas margens? E quando você conversa com eles por aí, não é tão fácil assim. Alguns sim, outros não. E outro detalhe, com esse patamar de Selic a 14,75, mesmo que o produtor rural tenha aumentado um pouco as suas margens, que aqui é só a perspectiva do aumento da produção, mas aumento de produção não garante aumento de margem, se os custos aumentaram proporcionalmente ou se o preço da commodity não foi suficiente para assegurar uma maior margem. Mas ainda que isso aconteça, esse patamar de Selic, mesmo que tenha havido um aumento de margem, ele já não prejudica o lucro adicional que se poderia ter por um aumento de safra de 12% em relação a 2024? Essa incógnita. Outro detalhe, o Banco do Brasil errou e muito as suas estimativas. Se ele falou em um lucro líquido de 37 bilhões, ele teria que ter pelo menos 9 bilhões de lucro por trimestre. Foi abaixo de 7,5, então ele errou muito. Como eu posso acreditar nas suas estimativas de agora em diante? Detalhe, eu não estou falando para vender Banco do Brasil. Só estou te falando para você ter senso crítico, tomar decisões racionais. Ainda, a gente precisa considerar que houve um impacto no aumento da inadimplência não só no agronegócio, mas também pessoa física, cresceu muito pessoa física, pessoa jurídica também. Então ocorreu uma deterioração da qualidade de crédito como um todo.
muito por conta dessa Selic nesse patamar. Então a gente já está vivendo uma crise na economia, uma crise de crédito pesada, que agora atinge o Banco do Brasil. Já se fala em um ROI de Banco do Brasil abaixo de 17%. Um banco que reportou um ROI de 20% estava sendo comparado ao Itaú. Com essa crise toda, só o Itaú que sai ileso na prática, porque o Itaú é muito focado em alta renda, tem uma carteira de crédito muito mais sólida. Ah, Luan, por que você não tem o Itaú então? Porque o Itaú geralmente está mais caro, está bem mais precificado. Eu busco um dividend yield superior comprando papéis mais baratos, por isso que eu optei no passado por Banco do Brasil e foi uma boa decisão que eu tomei. Afinal, eu consegui ali um preço médio de 17,60. Eu vendi uma parte, comprei Bradesco, foi uma decisão boa que eu tomei, mas ainda assim, minha posição em Banco do Brasil é bastante relevante. Com essa queda toda, se tornou a terceira maior posição da minha carteira de ações. Estava como segunda posição. Eu mostro toda essa dinâmica e meu raciocínio para os membros da comunidade FMI, que tem acesso também ao meu curso Formação Mirai Invest, e aos membros Carteira Mirai. Para se tornar membro, tem o botão de Seja Membro aqui embaixo, e a comunidade FMI completa em tudo, tem o link aqui embaixo. Mas voltando ao Banco do Brasil, o que de fato a gente pode esperar? Primeiro, sempre adote uma posição conservadora nas suas análises, que assim, qualquer tipo de surpresa será boa na sua visão. Por quê? Porque se você foi pessimista e o resultado veio ruim, geralmente veio em linha com o que você esperava ou um pouco acima, então você está feliz. E se veio muito, muito além do que você esperava, melhor ainda, aí a surpresa é boa. E assim você sempre paga muito barato, você estabelece uma margem de segurança muito boa. Sendo assim, eu não estimaria mais do que 30 bilhões de reais de lucro líquido para Banco do Brasil e exigir pelo menos uma taxa de desconto de dividend yield de 8,69%, de tal modo que eu só pensaria em fazer um aporte mais relevante em Banco do Brasil, exceto esses pequenos aportes que você acaba fazendo aí, só lá na casa dos 24, 23, aí sim, salvo se o banco conseguir demonstrar já no próximo trimestre que a gestão estava falando a verdade, o que ficou difícil agora, com tudo isso que aconteceu. O que a gente precisa agora, então, é do novo guidance e pegar esse guidance e comparar com o próximo resultado trimestral e verificar a proximidade. Assim a gente consegue ganhar novamente a confiança da gestão atual do Banco do Brasil. E, em relação à inadimplência, de fato ela vai continuar alta. Não haverá nenhum tipo de redução substancial. E como eu disse, safra recorde não significa rentabilidade recorde. E outra, não é só o agronegócio que está sendo prejudicado por esse nível de juro, mas a economia como um todo. Então a crise vai continuar e o nível alto de inadimplência vai continuar. O que a gente precisa é que não ocorra mais uma aceleração dessa inadimplência. Porque a gente na prática tem o quê? Uma média de 4% de inadimplência, 96% dos devedores estão pagando, mas isso não pode ir muito além disso, senão o nível de rentabilidade do Banco do Brasil vai cair ainda mais. A gente já vai ter agora um custo de funding de quase 15%. Um ROI de 17% ou abaixo de 17%, olha que margenzinha apertada, fica difícil, fica bastante difícil. Então, o que eu faria hoje, se estivesse com o Banco do Brasil, a 25, 26? Esperaria os 23, 24. Se eu comprei a 27, 28, já compraria um pouco para baixar meu preço médio. E assim melhorar meu nível de rentabilidade a longo prazo. Ah, Lu, é para longo prazo, vou comprar tudo agora. Beleza. Só que cuidado com essa ideia de que longo prazo é a grande panaceia. Não é. Se você tomar decisões a preços errados, equivocados, você vai atrasar em vários anos a sua liberdade financeira, os seus objetivos. Toma cuidado com o preço, porque você vai tomar um atraso pesado na sua liberdade financeira. Lembre-se, se um ativo cair 50%, para ele voltar ao preço inicial antes da queda, são 100% de valorização. Imagina, 100% significa em 5 anos, quase 20% ao ano. Quantos anos você não perdeu de tomar uma decisão errada, de comprar no momento errado, aguardando a recuperação, porque o longo prazo vai fazer a sua graça? Vamos ser conscientes aqui. E precisamos lembrar que ano que vem é ano de eleições presidenciais. Ano em que o governo de situação costuma fazer o quê? Aumentar o gasto público para aumentar o seu nível de popularidade, para garantir a reeleição. Então a política fiscal expansionista deve continuar, ao passo que do outro lado o Banco Central busca a política contracionista para conter a inflação. Então essa guerra de Banco Central e governo em 2026 provavelmente deve continuar. E isso se reflete em uma piora ou manutenção desse nível baixo de qualidade do crédito dos bancos, especialmente Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Itaú que ainda está um pouco melhor ou muito melhor, porque eles estão indo muito bem. Beleza? Estamos conversados? Espero que eu tenha sido claro.
Não tem nada de venda, de não sei o que, zerar posição. Não tô falando isso. Até porque eu nem fiz isso. Se fosse para ter feito isso, eu teria feito e os membros teriam sabido. É só para você ser mais esclarecido e não simplesmente ser um investidor intuitivo. A gente tem basicamente dois tipos de investidores. Investidor intuitivo, caiu, comprou. Caiu, comprou. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Intuitivo, eu acho que vai dar certo. E o investidor metódico, sistemático, que segue o asset allocation, que faz uma devida diversificação, que avalia se aquele é o melhor ou não momento para fazer um aporte mais substancial, um aporte mais contido. É isso. E de novo, conheça a comunidade aqui embaixo, mas se não for o seu momento, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde você vai aprender a analisar os principais indicadores do setor bancário, de ações do setor bancário. Corre lá.